Olá, habitantes terraplanistas, tudo bem? Aqui Luiz Abel Jornaleiro num vídeo de dicas, já que não é mais novidade, já chegou já faz um tempo. Eu quero fazer um vídeo falando sobre a Zero Hora, crise no tempo da DC, a importância desse material na década de 90. Tem gente que odeia quadrinho da década de 90, mas teve um quadrinho bom. Vocês acham que não, mas teve. Quero falar um pouquinho da Zero Hora, crise no tempo, até para vocês terem uma noção de como essa história ela impactou a década de 90, a importância dela. Mas citar, jogando contra mim, citar alguns pequenos problemas que a Panini fez ao lançar esse material agora. Porque, pessoal, assim, ó, muita gente se queixa da DC, volta e meia troca uma ideia com o diretor, que o pessoal, quando vai ler algum material da DC, principalmente um mega acontecimento como Zero Hora, né, Crise nas Infinitas Terras também está no pacote, falarei dele. É que geralmente o cara tem que ter uma bagagem anterior para entender um pouco desses materiais. Sim, tem que ter, é importante, tá? Só que eu tava relendo Zero Hora, tava relendo esse material antes de fazer o vídeo, eu li ele na época que saiu, na década de 90, em 95, 96, mais ou menos, foi lançado aqui, e lá nos Estados Unidos, se não me engano, saiu em meados de 92, 93. E lendo esse material, eu pensei uma coisa, né, que eu acho que é importante falar para você, jovem leitor que está chegando agora, é que, cara, para te poder ler esse material de uma forma que ele vá fluir muito bem, tem uma bagagem de leitura relativamente grande para você ler toda a Zero Hora e chegar assim e falar: Bel Jornaleiro, isso aqui é muito bom, isso aqui é bacana, isso aqui é show, né? Curti, entendi tudo. Então tem um material anterior para você chegar e ler o Zero Hora, Crise no Tempo, do Dan Jurgens e do Jerry Ordway. Muito legal o material, bem bacana, vou falar um pouquinho dele. Mas para você chegar nesse material, você tem que ler algumas coisas importantes antes. Começando por qual? Vou para a palestrinha. Crise nas Infinitas Terras, aqui na loja Terra X, como nós temos a versão Roots em 3 edições, que saiu pela editora Abril, né, cara? Muito legal, material, papel jornal, para quem gosta, tem quem não gosta, eu gosto, enfim. Pessoal, é muito importante para você ler o Zero Hora, Crise no Tempo, ler Crise nas Infinitas Terras. O que é Crise nas Infinitas Terras, querido Abel Jornaleiro? Crise nas Infinitas Terras foi, já falei isso em inúmeros vídeos, mas falarei novamente, foi a forma que a DC encontrou de zerar toda a cronologia deles, né? Colocar os quadrinhos, colocar todo o panteão da DC na era moderna dos quadrinhos. Então eles lançaram Crise nas Infinitas Terras, que era assim, na verdade era uma geral. O problema da DC na época, quando saiu Crise nas Infinitas Terras, é que tinha muitas terras paralelas, tinha muitas Ligas da Justiça, tinha muito Superman, tinha muito Batman e tal. Isso foi uma saída durante todas as 5 décadas que a DC encontrou, daí fazia várias histórias com vários personagens, dá várias versões. Só que chegou um determinado momento em que o FUF estava meio confuso, porque ele tinha que seguir uma linha cronológica da leitura muito grande para poder entender toda a cronologia. Então, Crise nas Infinitas Terras foi a limpa. Só que, para muita gente, esse material, ele fluiu bem, ele zerou, o Anti-Monitor foi destruindo todas as terras paralelas para basicamente restarem poucas, quase nenhuma, por assim dizer, no caso uma só, né, cara, com um Superman, um Batman, uma Mulher Maravilha, um Gavião Negro, uma Lanterna Verde, tudo, para DC começar tudo de novo, né, zerar tudo e fazer títulos novos na era moderna dos quadrinhos. Só que a Crise nas Infinitas Terras acabou, mesmo que ela seja uma grande ópera dos quadrinhos, ela acabou deixando algumas pontinhas soltas, que a Zero Hora tenta corrigir, e consegue até certo ponto, vou chegar lá. Bom, então para você ler Zero Hora, Crise no Tempo, você tem que obrigatoriamente ler Crise nas Infinitas Terras. Mas, Abel Jornaleiro, onde encontro? Cara, a Panini lançou uma edição definitiva, caprichada, capa dura, bonitona, a gente tem aqui na loja, vocês também podem pesquisar em outros lugares caso vocês queiram também. E aqui tem toda a história, tem toda a epopeia, inclusive essas uma série de coisas, né, cara, todo o processo criativo do Marv Wolfman, o escritor, todo o processo criativo e storyboards do mestre, né, Jorge Pérez, que compôs essa grande ópera em quadrinhos, cujo na época o Len Wein, né, era o editor, né, o cara que ajudou a editorar esse material. Então é importante ler Crise nas Infinitas Terras para vocês entenderem as pontas soltas que o Dan Jurgens e o Jerry Ordway amarram na Zero Hora. Vai ter spoiler, vou ter que falar uns spoilers aqui, não vai ser inevitável, vou ter que falar para vocês entenderem. Mas tudo bem, ligue Crise nas Infinitas Terras, preciso ler algo mais? Precisa. Vou falar de um material que eu achei uma judiaria para ele não ter lançado o anterior ao Zero Hora, que é um material muito legal que saiu na década de 90, eu curti pra caramba, eu tenho na minha coleção os formatinhos, tá? Que é o quê? Armagedon 2001. Vou mostrar essas pérolas pra vocês. Essa coleção aqui, pessoal, ó, aqui vou abrir, vocês darem uma olhadinha. Tá bom, diretor? Tá legal? Essa coleção Armagedon 2001 é um material muito legal, foi roteirizado pelo Art Goodwin e desenhado pelo Dan Jurgens, basicamente início de carreira.
e conta a história de um personagem chamado Monarca. O personagem Monarca é, pra quem não sabe, nessa história, um herói do passado, lá da época vindoura da Liga da Justiça, que se tornou um vilão. Ele destruiu basicamente todos os heróis, ele destruiu basicamente toda a Liga da Justiça, ele destruiu todos os vilões, e o que ele fez? Ele tomou o controle, tomou o poder pra si. Basicamente nessa utopia que se passa em 2030, né, uma série de coisas é proibida, entendeu? Para vocês terem uma ideia, arquivos da década de 2000 e 2001, como filmagens ou qualquer coisa que vinha em disquetes, são considerados contrabando e é terrorismo ter esses materiais e é terrorismo vender esses materiais. O Monarca não permite. Cara, essa história é fenomenal, porque no roteiro dela, um personagem chamado Matthew Ryder, que vai se tornar o Tempus, que está nessa saga do Zero Hora, ele viaja no tempo para descobrir qual foi o herói que se corrompeu, porque até então ninguém sabe. Esse material foi muito legal e bem uma curiosidade, que na época que ele foi lançado, em 90 e poucos, agora não me recordo bem o ano de lançamento, ele vinha com... todas as edições vinham com cards para você colecionar. E essa coleção da Abril, ela compunha 20 cards. E é bem interessante que a Abril distribuiu esses cards em outras edições, porque essa coleção aqui, ela saiu em 8 edições, mas ela se ramificou nos outros títulos da DC. Superman, Titãs e por aí vai. Então, é bem legal, porque para você catar o card, você tinha que comprar as outras edições que estavam interligadas com esse material. Para você ler Zero Hora, é muito importante você ler Armagedon 2001. Por isso que eu falei que foi uma judiaria a Panini não ter lançado o Armagedon 2001 em capa dura ou brochura, não importa o formato, mas lançasse antes. Que é para o jovem leitor ler o Zero Hora e saber, já que o Tempus está nessa história, o Matthew Ryder, que está aqui nesse conto do Armagedon 2001, para o cara saber a origem do personagem, saber a motivação do personagem, de onde é que veio o Matthew Ryder, entendeu? Coisas importantíssimas da saga. Então você precisa, retomando a aula, né, ler Crise nas Infinitas Terras e correr atrás do Armagedon 2008 edições. Esse material você encontra em sebos, encontra na internet, encontra em vários lugares. Infelizmente eu não tenho aqui na loja para vender, é uma coleção bem chatinha de conseguir, mas vale a pena. Uma hora dessa eu vou fazer um vídeo falando só desse quadrinho aqui, Rootzera, top de linha. Saindo do Armagedon 2001, preciso ler mais alguma coisa para ler Zero Hora, Crise no Tempo, Luiz Abel Jornaleiro. Precisa ler sim, A Morte do Superman. Por quê? Agora vem um spoiler. A Morte do Superman foi lançada lá em 91, 92. Quando ela foi lançada, toda a intenção da DC era o quê? Melhorar as vendas do Superman. O Superman não estava vendendo tão bem, então matar o personagem foi a jogada mais inteligente de todas. Na minha opinião, a melhor jogada de marketing dos quadrinhos até hoje. Nessa saga aqui, que eu tenho formatinho roots para vocês, eu vou puxar as duas edições definitivas que foram lançadas, que aqui você vai encontrar o material que eu vou indicar. Essas duas edições foram lançadas pela Panini, atualmente estão esgotadas, acho que você consegue só o volume 2, não consegue o volume 1. Nessa saga aqui, mostra um herói que vai basicamente se corromper, que é o cara que vai fazer toda a bagunça aqui na Zero Hora. Agora vem spoiler. Quem é esse cara? Esse cara é o Lanterna Verde, é o Hal Jordan, tá? Por quê? O que acontece? Nessa história aqui da Morte do Superman, nessas duas edições definitivas que vocês estão vendo aqui, tem a Morte, tem a Revanche, tem Além da Morte e o Funeral, tá? Na história do Retorno do Superman, que é em 3 edições, que saiu em 3 edições formatinhos e aqui tá nesses dois pequenos calhamaços aqui, um personagem chamado Mongul, né, cara, que é um alienígena, que é basicamente um inimigo do Superman. Ele vem pra Terra para ajudar o Cyborg, que é um dos Supermans que volta e tal, e ele destrói Coal City. Coal City é a cidade do Hal Jordan. É a cidade em que o Hal Jordan cresceu, onde as pessoas que ele ama, os familiares dele estão lá, aquela coisa toda. E o Mongul, ele destrói a cidade inteira, cara, do Hal Jordan, para criar uma cidade de motor bélica. Ele quer fazer uma cidade que é uma arma ambulante, por assim dizer. Cara, essa história foi impactante porque desde aqui o Dan Jurgens já vinha lapidando o caminho para fazer a Zero Hora, entendeu? A intenção do Jurgens desde o início era fazer esse mega acontecimento da Morte do Superman se desembocar aqui, tanto que depois dessa história aqui, o Hal Jordan, ele enlouquece, porque a cidade dele foi destruída, ele mata basicamente quase toda a tropa dos Lanternas Verdes, ele pega todos os anéis dos Lanternas Verdes, porque ele tenta reconstruir Coal City com a energia dos anéis, não consegue. Isso você encontra no Crepúsculo Esmeralda, que saiu pela Eagle Moss. Isso é um dos números da Eagle Moss, e daí a gente larga a capinha aqui para vocês darem uma catada. Então é muito importante você ler todo esse material para chegar na Zero Hora, para entender a motivação do personagem. E é uma judiaria que a Panini não fez esse preparatório para vocês, eles não prepararam vocês para a leitura. Aí o que acaba acontecendo, né, cara, que eu vou agora chegar finalmente na Zero Hora.
acaba acontecendo que ela acaba se tornando uma experiência incompleta. Você lê o material, ele é bacana, ele é legal, mas ele é bacana e legal para quem já tem uma certa bagagem, entendeu? Aí ele não vai fluir muito bem, por isso que eu falei que esse vídeo vai jogar um pouco contra mim. Mas ele também estimula quem quer comprar o capa dura, ler e correr atrás desse material que eu indiquei aqui para vocês terem uma experiência mais completa. Nessa história, e agora vem spoiler, o Matthew Ryder, que é o Tempos, que se torna o Tempos no Armagedon 2001, ele percebe uma anomalia no tempo, né, uma espécie de utopia que vem entropia que vem destruindo todas as realidades, né? E nessa história que o Dan Jurgens aproveitou para amarrar uma ponta solta no Crise das Infinitas Terras, que era o quê? O Gavião Negro. O Gavião Negro, para quem não sabe, teve uma história depois do Crise das Infinitas Terras que para mim é um dos materiais mais belos da DC, que é aquela que saiu em 3 edições, que é o Mundo do Gavião, escrito e desenhado pelo Timothy Truman. Cara, aquele material é muito legal, porque ele traz de volta a origem do Qatar Hol, que vem de Tanagar pro nosso mundo, e vai se unir a Liga da Justiça, ele, a Shayera, aquela coisa toda. E é bem interessante que ali, o Timothy Truman mostrou, por assim dizer, uma nova roupagem, ele deu um novo reboot pro personagem que funciona muito bem. Só que o erro do Crise das Infinitas Terras foi que o Marv Wolfman não se ligou muito na época de apagar os gaviões negros das eras anteriores, no caso da Sociedade da Justiça, entendeu? Então todas as versões anteriores do Qatar Hol não foram apagadas. É como se as duas existissem no mesmo universo. E aqui o Dan Jurgens aproveitou para o quê? Desconsidera aqueles caras, tem um Qatar Hol só e é o Qatar Hol do Timothy Truman. Então essa foi um dos motivos dele ter feito o Zero Hora, foi para dar uma organizada nisso daí, foi para dar mais uma última lapidada na Sociedade da Justiça, que foi criado na Era de Ouro dos quadrinhos, né, pelo Gardner Fox. Então ele aproveitou isso daí para dar uma limpada numa parcela da DC que ele considerava bagunçada. Funcionou bem? Muito bem. Esse material é muito, muito, muito legal. Só que nem eu falei pra vocês, é legal, é bom, é bacana, mas tu tem que ter uma bagagem anterior de leitura para poder fazer com que a experiência se torne mais completa. Mas ele é muito bom. Só que ele traz duas pequenas questões, uma delas eu já falei, né, que foi a questão do Qatar Hol ser rebutado e ser colocado dentro da cronologia como um só. Mas na época ela trouxe ela trouxe ao mesmo tempo, nos maravilhou como fã por ter toda essa bagagem para chegar nesse roteiro aqui que é muito bom, mas ela fez uma coisa que na época deixou os fãs muito chateados. O que o Dan Jurgens fez aqui foi transformar um vilão da Era de Prata, que é o Hal Jordan, Lanterna Verde, num vilão. Ele se torna um vilão Parallax e nessa trama o que ele faz? Ele utiliza essa entropia para destruir todas as realidades existentes e recomeçar a existência do universo DC de novo do jeito dele. Entendeu? Num Cold City não vai se apagar, todas as pessoas que ele amava vão voltar. Ele queria basicamente criar um universo perfeito. Só que aquilo ali não ia funcionar. O Espectro se mete na história, o Tempo se mete na história, o Superman, a Liga da Justiça se mete na história e vê que ele enlouqueceu, ele estava se tornando basicamente um deus. Todo o conhecimento que ele tinha, que ele adquiriu para criar a existência dos Guardiões de Oa, ele estava implementando aqui. Então tudo isso daí se desencadeou na morte do Superman quando o Cold City foi varrida. Então, cara, o que o Dan Jurgens fez na época que deixou o público muito chateado foi pegar um herói da Era de Prata que todo mundo adorava e transformar num vilão. Só que na saga, muito tempo mais pra frente, na saga Noite Final, a DC se redimiu, fazendo com que o Hal Jordan salvasse o mundo, por assim dizer, e voltasse a ser um super-herói novamente. Ele morria, por assim dizer, mas ele morria como herói, não como vilão. Vale a pena? Claro que vale, cara. Esse material é bacana. Quem lê o Crise das Infinitas Terras e quer correr atrás de todas as referências, quer correr atrás de todos os materiais, leia. Vale a pena, porque eu sou fã da DC, eu curto, e eu acho que vale a pena também pela procura e a garimpação aqui de vocês para encontrar um material anterior para a experiência ser completa. Tá bom? Desculpe pela longevidade do vídeo, mas é para vocês entenderem a importância da obra, a importância da pesquisa que o Dan Jurgens fez para compor esse material. E vocês, cara, é bem interessante para quem for ler isso aqui, leia o prefácio, que o Dan Jurgens fala como é que foi todo o ritmo de criação dele, do Jerry Ordway, para compor esse material. Ele ainda estava fazendo os materiais e mensagens do Superman, o cara, teve um esforço homérico para compor toda essa ópera aqui e ainda trabalhar nos títulos regulares. Meu, poucos artistas conseguem isso hoje em dia, e o cara conseguiu. Então só por isso vale a leitura. Tá bom? Fica a dica do jornaleiro, corra atrás e material da Terra X, se quiserem pegar outros lugares também vale a pena. Abração do jornaleiro e até mais.